O vilarejo costeiro quase não aparecia nos mapas, escondido entre falésias antigas e um mar conhecido por engolir embarcações sem deixar destroços. Os moradores mais antigos evitavam o oceano após o pôr do sol, repetindo histórias passadas de geração em geração sobre uma criatura que existia desde antes das primeiras canoas tocarem aquelas águas. Registros coloniais mencionavam desaparecimentos inexplicáveis, barcos encontrados vazios e marcas profundas nos cascos, como se algo gigantesco tivesse segurado a madeira com intenção. A equipe de documentaristas chegou acreditando se tratar apenas de folclore local, mas logo na primeira noite perceberam que o comportamento dos pescadores não era medo irracional, e sim respeito. O mar ficou completamente imóvel, sem ondas, sem vento, criando um silêncio opressor, interrompido apenas por um som grave vindo das profundezas, semelhante a um canto lento e antigo, que parecia vibrar dentro do peito. Ao amanhecer, os equipamentos instalados próximos à costa registraram alterações estranhas na água, como se algo enorme estivesse se movendo abaixo da superfície, circulando lentamente a região. Um pescador local aceitou falar sobre a condição de não ser gravado, afirmando que a criatura não atacava qualquer um, apenas aqueles que ignoravam os avisos antigos. Ele descreveu uma entidade colossal, com escamas marcadas pelo tempo e olhos que brilhavam sob a água, capazes de encarar uma pessoa por minutos antes de decidir seu destino. Segundo ele, a criatura reconhecia indivíduos, memorizava rotinas e surgia quando alguém cruzava um limite invisível no mar. Naquela mesma tarde, um barco turístico ignorou as orientações e partiu em direção a uma área proibida, sendo observado à distância pela equipe, que começou a sentir um desconforto crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer. O ataque não foi registrado visualmente, mas seus efeitos foram imediatos. As câmeras captaram apenas o momento em que o mar se abriu de forma antinatural, seguido por um impacto violento que fez o barco desaparecer em segundos. Não houve destroços, nem gritos audíveis, apenas o retorno abrupto do silêncio. Horas depois, o local apresentava marcas circulares na água, como se algo tivesse emergido e retornado às profundezas com extrema precisão. Os sensores subaquáticos registraram uma presença massiva descendo a uma velocidade impossível para qualquer criatura conhecida. Naquela noite, moradores afirmaram ter visto uma silhueta gigantesca sob a superfície, acompanhando a costa, enquanto luzes das casas piscavam e aparelhos eletrônicos falhavam simultaneamente, como se o próprio ambiente reagisse à sua passagem. Determinada a obter provas definitivas, a equipe lançou um drone subaquático nas águas profundas, seguindo coordenadas indicadas pelos pescadores mais antigos. As imagens revelaram formações rochosas cobertas por símbolos semelhantes aos encontrados em culturas ancestrais espalhadas pelo mundo, todos representando a mesma entidade marinha. Pouco depois, o drone captou algo se movendo lentamente no limite da visibilidade, uma massa enorme, viva, observando. O sinal foi perdido no instante em que dois olhos surgiram na escuridão, refletindo a luz artificial de forma consciente. Ao recuperar o equipamento, a carcaça estava esmagada, como se tivesse sido apertada por uma força calculada. Um dos membros da equipe entrou em estado de choque, afirmando ter ouvido pensamentos que não eram seus, imagens de oceanos primitivos e uma mensagem clara: aquelas águas nunca pertenceram aos humanos. Nos dias seguintes, a presença da criatura tornou-se constante. O mar mudava de comportamento conforme a movimentação humana, ficando agitado quando barcos se aproximavam demais e completamente calmo quando todos recuavam. Um dos documentaristas decidiu ignorar os alertas e nadar à noite para registrar imagens próximas à costa. Ele nunca retornou. No local, apenas uma câmera flutuava, ainda ligada, registrando segundos finais perturbadores. Uma sombra colossal se aproximando lentamente, sem pressa, ocupando todo o campo de visão, seguida por um apagão total. A análise posterior indicou que não houve movimento brusco, reforçando a ideia de que a criatura não atacava por instinto, mas por decisão consciente. Após o ocorrido, a área foi isolada pelas autoridades, oficialmente por motivos de segurança marítima. No entanto, relatos continuam surgindo de barcos desviando sojinhos, bússolas falhando e pessoas sentindo uma presença observando sob a água. Pesquisadores independentes acreditam que aquela entidade seja um guardião ancestral dos oceanos, sobrevivente de eras em que a Terra era dominada por criaturas gigantescas. O mais perturbador é a conclusão inevitável. Ela nunca tentou se esconder, apenas aguardou que os humanos se esquecessem de seu lugar.
Enquanto o mar continuar sendo explorado sem limites, a criatura continuará ali, silenciosa, paciente e extremamente consciente, pronta para emergir sempre que alguém ousar ultrapassar fronteiras que não deveriam ser cruzadas. O primeiro aviso nunca veio em forma de ataque, mas de silêncio, um silêncio tão absoluto que parecia engolir a própria floresta. A expedição começou como tantas outras, um grupo de pesquisadores seguindo registros antigos sobre uma criatura mencionada em pinturas rupestres encontradas no interior do país, uma figura alta, com membros longos demais e olhos desenhados sempre abertos, mesmo quando o corpo parecia em repouso. Os guias locais se recusaram a avançar após certo ponto, dizendo que aquela era a área onde os antigos ainda andavam. À noite, o vento cessou por completo, insetos desapareceram e a sensação constante era a de estar sendo observado por algo escondido logo além do alcance das lanternas. Câmeras começaram a falhar, bússolas giravam sem explicação. Em gravações de áudio, um som grave e ritmado surgia ao fundo, como uma respiração profunda, lenta e extremamente próxima. Ninguém ainda tinha visto nada, mas todos sabiam que já não estavam sozinhos. Na segunda noite, marcas surgiram ao redor do acampamento, profundas demais para serem de qualquer animal conhecido, impressões alongadas no solo úmido que pareciam ter sido feitas de propósito, como se algo estivesse caminhando em círculos, analisando cada barraca. Um dos pesquisadores acordou gritando, afirmando ter visto uma silhueta colossal parada entre as árvores, imóvel, observando, sem emitir som algum. O mais perturbador não era o tamanho da figura, mas a sensação transmitida, uma presença antiga, carregada de uma autoridade silenciosa, como se aquele território tivesse dono muito antes de qualquer mapa existir. Pela manhã, drones enviados para reconhecimento retornaram danificados, com carcaças retorcidas e gravações corrompidas, exceto por alguns segundos finais, onde sombras enormes se moviam de forma antinatural, rápidas demais para algo tão grande. A equipe começou a discutir a retirada, mas a floresta parecia ter decidido o contrário. No terceiro dia, o desaparecimento aconteceu. Um dos membros da equipe se afastou poucos metros para registrar a vegetação e nunca mais foi visto. Não houve grito, pedido de ajuda ou sinal de luta. Apenas o rádio chiou por alguns segundos antes de se calar definitivamente. As buscas revelaram algo ainda mais inquietante. Árvores com marcas recentes, arranhões a mais de 3 metros de altura, como se algo tivesse se apoiado nelas para observar de cima. Símbolos semelhantes aos das cavernas foram encontrados gravados no tronco de uma árvore, aparentemente feitos naquela mesma noite, apesar de parecerem extremamente antigos. A sensação geral era de invasão, como se a criatura estivesse respondendo à presença humana com avisos cada vez mais claros. À noite, todos ouviram passos pesados se aproximando lentamente do acampamento, parando a poucos metros, permanecendo ali por horas, sem atacar, apenas lembrando que estava no controle. Quando a equipe decidiu fugir, descobriu que não era tão simples assim. Trilhas conhecidas haviam desaparecido, a vegetação parecia fechada de maneira impossível e o GPS indicava posições contraditórias. Um dos pesquisadores começou a relatar visões estranhas, afirmando enxergar paisagens que não pertenciam àquele tempo, florestas primitivas, céus diferentes e criaturas semelhantes àquela observando os humanos como intrusos frágeis. Pouco depois, ele entrou em estado de choque, repetindo que ela não caça, ela guarda. Durante a madrugada, a criatura finalmente se revelou parcialmente, surgindo na linha das árvores, alta demais, com membros finos e alongados, olhos refletindo a luz de forma consciente. Não houve ataque, apenas a certeza esmagadora de que todos ali poderiam ser eliminados a qualquer momento. O terror vinha justamente dessa contenção deliberada. Restando apenas parte da equipe, a fuga desesperada culminou em um confronto indireto. Um dos sobreviventes caiu ao correrem e, ao olhar para trás, viu a criatura se mover com uma velocidade incompatível com seu tamanho, atravessando a mata sem quebrar galhos, sem fazer ruído. O homem nunca mais foi encontrado. Os que conseguiram sair da floresta relataram uma sensação de alívio imediato ao cruzar um limite invisível, como se algo tivesse decidido não seguir adiante. Especialistas analisaram os relatos, imagens e áudios, chegando a uma conclusão perturbadora. Aquela entidade não era um predador comum, mas um guardião ancestral, uma criatura que sobrevivera a eras inteiras protegendo algo que os humanos jamais deveriam encontrar. Hoje, a área foi oficialmente interditada, embora registros indiquem que pessoas continuam desaparecendo nas proximidades.
Moradores locais afirmam que, em noites específicas, é possível ver uma silhueta gigantesca observando a distância, imóvel, paciente, eterna. O mais assustador não é a existência da criatura, mas a compreensão que surge após analisar todos os dados. Ela não reagiu por medo ou fome, mas por violação. Aquela floresta não é apenas um ambiente natural, mas um território antigo, marcado por limites que a humanidade esqueceu. E enquanto o mundo moderno continua avançando, ignorando sinais e lendas, a criatura permanece ali, esperando, como sempre esperou, pronta para lembrar aos humanos que nem tudo neste planeta foi feito para ser descoberto. A estrada que cortava o deserto não aparecia nos aplicativos de navegação, surgindo apenas em mapas antigos usados por mineradores décadas atrás. Motoristas locais evitavam aquele trecho após o pôr do sol, alegando que algo despertava quando a temperatura caía e o vento começava a soprar de forma irregular. O primeiro registro oficial surgiu após uma sequência de acidentes inexplicáveis, veículos encontrados intactos, com portas abertas, faróis ligados e nenhum sinal dos ocupantes. Testemunhas afirmavam que, antes do desaparecimento, o ambiente ficava estranhamente silencioso, como se o deserto inteiro estivesse prendendo a respiração. Um grupo de investigadores decidiu passar a noite no local, instalando câmeras térmicas e sensores de movimento. Pouco depois da meia-noite, o chão começou a vibrar levemente, e um som profundo, semelhante a um rosnado abafado vindo de baixo da terra, passou a ecoar ao redor do acampamento, causando uma sensação imediata de pânico irracional. Os sensores indicaram algo se movendo sob a areia, enorme demais para ser qualquer animal conhecido, descrevendo círculos largos ao redor dos veículos estacionados. Uma das câmeras captou brevemente uma forma alongada emergindo parcialmente do solo, coberta por uma carapaça escura, marcada por fissuras que pareciam cicatrizes de eras passadas. Moradores da região, quando confrontados com as imagens, reconheceram imediatamente a criatura descrita em lendas ancestrais, um ser que existiria desde quando o deserto ainda era um oceano. Segundo essas histórias, a criatura não caçava indiscriminadamente, apenas aqueles que permaneciam tempo demais sobre seu território. Durante a madrugada, o grupo ouviu algo raspando lentamente sob os carros, seguido por batidas fortes na lataria, como se estivesse testando a resistência, escolhendo qual deles seria levado primeiro. O primeiro desaparecimento ocorreu às 2h17, registrado apenas por uma falha abrupta nas câmeras e um pico intenso nos sensores sísmicos. Um dos investigadores saiu do veículo após ouvir seu nome sendo chamado, uma voz baixa e distorcida, como se imitasse um ser humano. Ele deu apenas alguns passos antes de ser puxado violentamente para baixo, a areia se abrindo como água por alguns segundos e se fechando logo em seguida. Não houve gritos prolongados, apenas um som curto e abafado, seguido pelo retorno do silêncio absoluto. O local onde ele estava tornou-se uma depressão profunda, com marcas circulares indicando que algo havia se movido ali com extrema força e precisão. O grupo entrou em desespero, percebendo que a criatura não apenas existia, mas compreendia perfeitamente como atrair suas vítimas. Com o amanhecer ainda distante, os sobreviventes tentaram fugir, mas os veículos não ligavam, como se a própria eletrônica tivesse sido afetada. A criatura passou então a se mover mais rápido, criando ondas visíveis na areia, aproximando-se e recuando, cercando o grupo de forma calculada. Um dos investigadores começou a relatar visões estranhas, dizendo enxergar imagens de um mundo antigo, mares profundos cobrindo aquela região e a criatura nadando livremente sob águas primitivas. Ele afirmava que o ser não via os humanos como presas comuns, mas como intrusos temporários em um território eterno. Pouco depois, o homem entrou em colapso, repetindo que o chão é vivo e que ela nunca dorme. Nesse momento, algo emergiu parcialmente, revelando um olho enorme, opaco e atento, observando em silêncio antes de desaparecer novamente sob a areia. Quando o sol começou a surgir no horizonte, a movimentação cessou abruptamente. Os veículos voltaram a funcionar, como se uma permissão tivesse sido concedida. Apenas 2 membros do grupo conseguiram escapar, deixando para trás equipamentos destruídos e marcas profundas no solo que desapareceram em poucas horas com o vento. Análises posteriores das gravações revelaram sons de baixa frequência contínuos, incompatíveis com fenômenos naturais conhecidos. Especialistas em mitologia compararam os relatos com registros de civilizações antigas que descreviam um devorador subterrâneo, um guardião do mundo abaixo da superfície, responsável por manter o equilíbrio ao eliminar invasores persistentes.
A conclusão era perturbadora. A criatura permitiu a fuga deliberadamente. Hoje, aquele trecho da estrada permanece oficialmente aberto, mas moradores afirmam que o número de acidentes diminuiu drasticamente após os desaparecimentos, como se um aviso tivesse sido finalmente compreendido. À noite, motoristas relatam sentir vibrações sob o asfalto e ouvir sons graves vindos do solo, especialmente quando reduzem a velocidade. O mais assustador não é a ideia de uma criatura vivendo sob o deserto, mas a certeza de que ela é antiga, consciente e extremamente paciente. Enquanto humanos continuam atravessando aquele território sem entender seus limites, a entidade permanece abaixo, observando, esperando, pronta para emergir sempre que alguém decidir ficar tempo demais onde nunca deveria estar. Vila Montanhosa ficava isolada por grande parte do ano, cercada por picos tão antigos que pareciam observar os moradores com uma presença silenciosa e constante. Registros históricos indicavam que o local havia sido construído sobre ruínas muito mais antigas, pertencentes a um povo que desapareceu sem deixar vestígios claros, exceto por símbolos entalhados em pedras espalhadas pela região. Os habitantes atuais evitavam falar sobre o assunto, mas todos seguiam regras rígidas transmitidas de geração em geração, como nunca subir a montanha após o pôr do sol e jamais responder a chamados vindos da neblina. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando um grupo de turistas ignorou os avisos e decidiu explorar uma trilha proibida. Naquela noite, uma neblina espessa desceu repentinamente, abafando sons, luzes e qualquer senso de direção, criando uma sensação imediata de isolamento absoluto. As buscas começaram ao amanhecer, mas logo se tornaram estranhas. Pegadas surgiam e desapareciam no meio do caminho, como se algo estivesse andando ao redor do grupo de resgate sem jamais se mostrar por completo. Um dos moradores mais antigos afirmou que a montanha acordava quando pessoas demais subiam ao mesmo tempo, atraindo a atenção de uma criatura ancestral conhecida apenas como Vigia de Pedra. Segundo a lenda, esse ser existia desde antes da formação das próprias montanhas, fundido à rocha, capaz de se mover silenciosamente entre os penhascos. Durante a tarde, gritos distantes ecoaram pela neblina, mas quando o grupo tentou se aproximar, o som parecia mudar de direção, conduzindo-os cada vez mais para o interior da montanha. A sensação era clara. Algo estava guiando todos para o mesmo ponto. Ao cair da noite, as lanternas começaram a falhar, e o frio se intensificou de forma anormal. Um dos socorristas jurou ter visto uma forma gigantesca se destacando da encosta, como se a própria montanha tivesse se levantado lentamente. A criatura não se movia como um ser vivo comum, mas como algo que despertava após séculos de imobilidade, deslocando-se com um rangido profundo, semelhante a pedra se partindo. Pouco depois, um dos turistas desapareceu diante dos olhos do grupo, puxado para dentro de uma fenda estreita demais para comportar um corpo humano. Não houve sangue, apenas um eco longo e distante, como se o som estivesse sendo absorvido pelas entranhas da montanha. O pânico se espalhou quando perceberam que o terreno ao redor parecia se fechar, bloqueando rotas de fuga conhecidas. Presos na neblina, os sobreviventes começaram a ouvir vozes familiares, chamando por ajuda, prometendo um caminho seguro para fora. Os moradores sabiam que esse era o método mais antigo da criatura, imitar aqueles que já haviam sido levados para atrair novos intrusos. Um dos socorristas, desorientado, seguiu o som e nunca mais voltou. Instantes depois, a montanha tremeu levemente, como se estivesse se ajustando. Símbolos antigos começaram a surgir nas pedras ao redor, revelados pela umidade da neblina, idênticos aos encontrados nas ruínas enterradas sob a vila. Um historiador presente entendeu tarde demais que aqueles símbolos não eram avisos, mas registros, marcadores de quantos haviam sido oferecidos à criatura ao longo dos séculos para manter o equilíbrio daquele lugar. Quando a criatura finalmente se revelou por completo, não houve ataque imediato. Uma forma colossal, parcialmente confundida com a própria montanha, ergueu-se diante do grupo, com olhos profundos e imóveis, brilhando como minerais antigos. A presença era esmagadora, transmitindo uma sensação de julgamento, como se cada pessoa estivesse sendo analisada. Um a um, alguns membros sentiram uma pressão intensa no peito, caindo de joelhos, incapazes de se mover. 2 desapareceram sem que ninguém percebesse o momento exato, como se simplesmente tivessem sido absorvidos pela rocha. Os que restaram ouviram uma mensagem clara, não em palavras, mas como um entendimento imposto diretamente na mente. Aquele lugar exigia respeito, e a montanha sempre cobrava quando era desafiada. Ao amanhecer,
Apenas 3 pessoas conseguiram retornar à vila, exaustas, em choque e incapazes de explicar completamente o que haviam visto. Oficialmente, o caso foi encerrado como acidente geográfico, mas novas regras passaram a ser seguidas com ainda mais rigor pelos moradores. Desde então, ninguém mais ousou subir a trilha proibida, e a montanha permanece silenciosa, imóvel, aparentemente adormecida. No entanto, em noites de neblina intensa, é possível ouvir rangidos profundos ecoando entre os picos, como se algo estivesse se movendo lentamente sob a rocha. O mais perturbador é a certeza compartilhada por todos na vila. O vigia de pedra nunca deixou de observar, apenas voltou a esperar, paciente, até que alguém mais decida ignorar os limites impostos desde o início dos tempos. A pequena cidade do interior foi construída ao redor de uma mata fechada que sempre foi evitada pelos moradores mais antigos, mesmo antes de qualquer registro oficial existir. Documentos antigos mencionavam que aquela floresta já era considerada proibida por povos ancestrais, que acreditavam na presença de uma entidade extremamente antiga, responsável por vigiar a passagem do tempo. O problema começou quando uma empresa anunciou a abertura de uma estrada cortando a mata, prometendo desenvolvimento e progresso. Nos primeiros dias de obra, máquinas começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Motores desligavam sozinhos e operadores relatavam sentir uma pressão constante no peito, como se estivessem sendo observados. À noite, moradores próximos passaram a ouvir sons vindos da floresta, não gritos, mas algo parecido com passos lentos e pesados, acompanhados de um estalo seco, como galhos se partindo com extrema força. Na terceira semana de obras, o primeiro trabalhador desapareceu. Seu veículo foi encontrado parado na estrada de terra, porta aberta e ferramentas espalhadas pelo chão, mas sem qualquer sinal de luta. Testemunhas afirmaram que, pouco antes do sumiço, ele havia comentado sobre sombras altas demais se movendo entre as árvores, mesmo em plena luz do dia. A empresa tentou abafar o caso, mas outros trabalhadores começaram a relatar a mesma sensação. A floresta parecia se mover lentamente, como se estivesse se reorganizando ao redor deles. Marcas começaram a surgir nos troncos, profundas e verticais, sempre impares, a mais de 2 metros do chão. Um morador idoso reconheceu imediatamente os sinais e alertou que a entidade conhecida como Guardião Verde havia despertado, algo que, segundo a tradição, só acontecia quando o equilíbrio era ameaçado. Mesmo após os avisos, as obras continuaram. Naquela noite, uma neblina espessa tomou conta da região, abafando sons e luzes, tornando impossível enxergar além de poucos metros. Câmeras de segurança instaladas no canteiro registraram figuras alongadas se movendo lentamente entre as árvores, aproximando-se das máquinas sem produzir qualquer ruído. Em determinado momento, uma das figuras parou diante da câmera, revelando parcialmente uma forma humanoide, coberta por algo que parecia casca de árvore, musgo e raízes vivas. O equipamento desligou no instante seguinte. Ao amanhecer, mais 2 trabalhadores haviam desaparecido, e as máquinas estavam retorcidas, como se tivessem sido dobradas com facilidade. O pânico se espalhou quando perceberam que a floresta havia avançado visivelmente durante a noite, engolindo parte da estrada recém-aberta. Uma equipe de resgate entrou na mata para procurar os desaparecidos, acompanhada por moradores antigos que conheciam trilhas esquecidas. Conforme avançavam, a sensação de tempo começou a se distorcer. Minutos pareciam horas, e alguns afirmaram ouvir sussurros vindos das árvores, chamando-os pelo nome. Um dos socorristas entrou em desespero ao afirmar que via pessoas paradas entre os troncos, imóveis, cobertas por raízes, com olhos abertos, observando em silêncio. Pouco depois, ele se afastou do grupo seguindo uma voz familiar e nunca mais foi visto. Os moradores insistiram em recuar, afirmando que o guardião não atacava por ódio, mas por função, incorporando aqueles que violavam a floresta ao próprio território, transformando-os em parte viva do equilíbrio que protegia. Quando a entidade finalmente se manifestou por completo, o ar ficou pesado, e todos sentiram uma pressão intensa, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à sua presença. Uma forma colossal surgiu entre as árvores, alta demais para ser humana, com membros longos e lentos, cobertos por camadas de vegetação viva. Seus olhos brilhavam em tons esverdeados, transmitindo uma consciência antiga, fria e extremamente paciente. Ninguém foi atacado naquele momento. A criatura apenas permaneceu ali, observando, enquanto imagens invadiam a mente dos presentes, mostrando eras passadas,
florestas intocadas e humanos sendo absorvidos lentamente pela natureza ao longo dos séculos. A mensagem era clara: aquele território não podia ser ferido sem consequência. Após aquele dia, as obras foram oficialmente canceladas, e a área declarada de preservação permanente. Nenhum dos desaparecidos foi encontrado, e os registros do ocorrido foram arquivados como acidentes ambientais. No entanto, moradores afirmam que, desde então, a floresta voltou a ficar silenciosa, imóvel, como se tivesse retornado ao repouso. Em noites específicas, porém, é possível ver sombras altas se movendo lentamente entre as árvores, sempre observando, nunca avançando além de um limite invisível. O mais perturbador não é a ideia de uma criatura vivendo ali, mas a compreensão final que permanece. O Guardião Verde não surgiu para assustar humanos, mas para lembrar que algumas forças da natureza não podem ser dominadas, apenas respeitadas, e que certas lendas continuam vivas porque jamais deixaram de cumprir sua função. O lago ficava escondido entre colinas antigas, cercado por árvores retorcidas e uma névoa constante que jamais se dissipava por completo, mesmo nos dias mais quentes. Não aparecia em mapas turísticos e era evitado pelos moradores da região, que o chamavam apenas de o Espelho Velho. Histórias antigas afirmavam que aquele lago existia desde antes das primeiras aldeias, formado sobre uma fenda profunda na terra, onde algo havia despertado muito antes da presença humana. O primeiro alerta moderno surgiu quando jovens decidiram acampar às margens do lago e desapareceram durante a madrugada, deixando para trás barracas intactas e pegadas que terminavam abruptamente na beira da água. Nenhum corpo foi encontrado, e o espelho d'água permaneceu calmo, liso, refletindo o céu como se nada tivesse acontecido. Investigadores chegaram dias depois e notaram algo imediatamente estranho. O lago não produzia sons naturais. Não havia insetos, pássaros ou ondas batendo nas margens. Sensores de profundidade indicaram medidas impossíveis, como se o fundo simplesmente não existisse. Um morador antigo revelou, em voz baixa, que a criatura do lago não vivia na água, mas através dela, usando o reflexo como passagem. Segundo a lenda, a entidade era anterior à própria noção de forma, adaptando-se ao que observava, aprendendo rostos, vozes e movimentos. Naquela noite, membros da equipe relataram ver reflexos que não correspondiam aos seus corpos, movimentos atrasados e figuras surgindo na superfície mesmo quando ninguém estava próximo à água. Pouco depois da meia-noite, um dos investigadores afirmou ter visto alguém parado à beira do lago, chamando-o pelo nome. Ao se aproximar, percebeu que o reflexo daquela pessoa permanecia imóvel, olhando diretamente para ele, mesmo quando o corpo se movia. Antes que pudesse reagir, algo emergiu silenciosamente da água, não como um corpo sólido, mas como uma distorção no ar, um contorno antigo assumindo forma lentamente. O homem desapareceu sem luta, sem respingos, como se tivesse sido puxado para dentro do próprio reflexo. As câmeras captaram apenas a superfície do lago se ondulando levemente, seguida por um retorno imediato à calmaria absoluta. O pânico se espalhou quando todos perceberam que a criatura não precisava sair da água para alcançar suas vítimas. Com o amanhecer distante, os sobreviventes tentaram recuar, mas sentiram uma resistência invisível, como se o espaço ao redor do lago estivesse se fechando. Alguns relataram memórias que não eram suas, imagens de pessoas antigas observando o mesmo lago, sendo atraídas da mesma forma ao longo de séculos. Um pesquisador entrou em colapso ao afirmar que a criatura usava a curiosidade humana como isca, refletindo exatamente o que cada pessoa precisava ver para se aproximar. Na névoa, formas começaram a surgir, duplicatas imperfeitas dos presentes, observando em silêncio, copiando gestos com um pequeno atraso perturbador. Era como se o lago estivesse estudando cada movimento, aperfeiçoando suas imitações antes de agir novamente. A entidade finalmente se revelou de maneira mais clara quando a superfície da água se elevou sem ondas, formando algo semelhante a um rosto antigo, sem traços definidos, apenas olhos profundos e atentos. A presença era esmagadora, trazendo uma sensação de tempo distorcido, como se séculos estivessem passando em segundos. 2 membros da equipe foram atraídos simultaneamente, caminhando em direção ao lago sem reagir aos chamados, hipnotizados por imagens pessoais refletidas na água. Em segundos, desapareceram, absorvidos pelo espelho líquido. Os que restaram compreenderam que a criatura não caçava por necessidade, mas por acúmulo, reunindo identidades, memórias e formas humanas para continuar existindo e aprendendo. Ao amanhecer, apenas um pequeno grupo conseguiu se afastar do lago,
sentindo um alívio imediato ao cruzar um limite invisível. Oficialmente, o caso foi encerrado como desaparecimento em área de risco natural, e o local passou a ser cercado e interditado. Ainda assim, moradores afirmam que, em dias específicos, o lago reflete paisagens que não existem mais, pessoas que nunca estiveram ali e céus de eras antigas. O mais aterrador não é a ideia de uma criatura vivendo naquele lugar, mas a certeza de que ela continua observando, aprendendo e esperando. Enquanto houver alguém disposto a olhar por tempo demais para o próprio reflexo, o espelho velho continuará aberto, oferecendo passagem para algo que jamais deveria ter sido despertado. A antiga estação ferroviária foi desativada há mais de 40 anos, abandonada no meio de uma região de mata fechada onde os trilhos enferrujados desapareciam sob a terra. Nenhum mapa moderno indicava aquele desvio, mas registros antigos confirmavam que a estação havia sido construída sobre um ponto considerado sagrado e temido por povos ancestrais. Moradores próximos evitavam a área, afirmando que ali não era apenas um local esquecido, mas um ponto onde os caminhos se cruzavam. O primeiro alerta surgiu quando exploradores urbanos decidiram passar a noite no local, atraídos por relatos de vultos e sons de trens inexistentes. Logo após a meia-noite, todos relataram a mesma sensação. O ar ficou pesado, o silêncio absoluto tomou conta da mata e um apito distante ecoou pelos trilhos, mesmo sem haver qualquer linha ativa naquela região. Câmeras instaladas na plataforma começaram a registrar interferências estranhas, imagens tremidas e sombras longas surgindo entre os pilares de concreto. Um dos exploradores afirmou ter visto figuras paradas sobre os trilhos, imóveis, como passageiros aguardando algo que nunca chegava. Moradores antigos descrevem uma criatura conhecida como Condutor Antigo, uma entidade que existiria desde antes da invenção das locomotivas, mas que teria assumido essa forma ao longo do tempo para continuar exercendo sua função, conduzir aqueles que se perdem entre um lugar e outro. Segundo a lenda, a estação não servia apenas para embarque físico, mas como um ponto de passagem entre tempos e destinos. Naquela noite, passos começaram a ecoar pela plataforma, lentos, compassados, aproximando-se sem que ninguém fosse visto. Pouco depois, um dos exploradores ouviu seu nome sendo chamado do outro lado dos trilhos, por uma voz idêntica à de um parente falecido. Ao se aproximar, as luzes das lanternas piscaram, e uma figura alta surgiu na neblina, usando algo semelhante a um uniforme antigo, com traços indefinidos e olhos profundamente escuros. Antes que pudesse reagir, o explorador simplesmente desapareceu, sem grito ou resistência, como se tivesse sido conduzido para fora da realidade visível. As câmeras captaram apenas o instante em que os trilhos vibraram levemente, seguidos por um som distante de metal sobre metal, como um trem passando por um lugar onde não deveria existir passagem alguma. O grupo entrou em pânico ao perceber que não havia sinal de fuga fácil. A estação começou a mudar lentamente. Portas que estavam lacradas surgiram abertas, placas antigas reapareceram nas paredes e bancos de madeira pareciam recém-utilizados. Alguns relataram ver reflexos nos vidros mostrando uma estação cheia de pessoas vestidas com roupas de outras épocas, todas olhando na mesma direção. Um dos sobreviventes afirmou sentir uma pressão intensa na cabeça, como se memórias que não eram suas estivessem sendo inseridas à força. Ele descreveu visões de pessoas sendo conduzidas ao longo dos séculos, sempre pelo mesmo trilho, sempre pelo mesmo ser. A criatura não corria, não atacava de forma violenta, apenas aparecia, chamava e conduzia. Quem aceitava o chamado jamais retornava. Quando a entidade se revelou por completo, não houve agressividade imediata. O condutor antigo surgiu na extremidade da plataforma, alto demais para ser humano, com movimentos rígidos e precisos. O som de um trem invisível ecoou ao redor, fazendo o chão vibrar. Dois exploradores começaram a caminhar involuntariamente em direção aos trilhos, como se estivessem hipnotizados, ignorando gritos e tentativas de ajuda. No instante em que pisaram sobre os trilhos, desapareceram junto com a figura, como se todos tivessem sido engolidos por uma dobra no espaço. O silêncio retornou logo em seguida, pesado e absoluto, interrompido apenas pelo vento atravessando a estação vazia. Ao amanhecer, apenas 2 sobreviventes conseguiram deixar o local, profundamente abalados e incapazes de explicar o ocorrido de forma lógica. Oficialmente, o caso foi tratado como desaparecimento em área de risco estrutural. Desde então, a estação permanece isolada, cercada e esquecida. No entanto, moradores afirmam que, em certas madrugadas,
Ainda é possível ouvir o apito distante de um trem que não existe, seguido por passos ecoando na plataforma. O mais perturbador é a certeza compartilhada entre aqueles que conhecem a lenda. O condutor antigo continua ali, aguardando passageiros, mantendo aberto um caminho que nunca foi feito para levar alguém de volta. O cânion ficava em uma região praticamente intocada, onde paredões de pedra se erguiam como muralhas naturais, formando corredores estreitos e profundos onde a luz do sol mal conseguia entrar. Guias experientes evitavam atravessar o local sozinhos, afirmando que ali o som nunca se comportava de maneira normal e que ecos respondiam com atraso, como se algo escutasse antes de devolver o ruído. Pinturas rupestres encontradas nas paredes do cânion retratavam figuras alongadas, com braços desproporcionais e bocas abertas, sempre posicionadas entre fendas na rocha. O primeiro incidente moderno ocorreu quando um grupo de escaladores decidiu explorar uma área considerada instável. Durante a descida, rádios começaram a captar vozes distorcidas, repetindo frases que ninguém havia dito, enquanto o vento cessava de forma abrupta, deixando o ambiente pesado e opressor. Ao avançarem mais fundo no cânion, os escaladores perceberam que os ecos passaram a responder de forma diferente, imitando vozes humanas com precisão assustadora. Um dos membros ouviu claramente a voz de sua irmã, pedindo ajuda logo após uma curva estreita. Guias locais sempre alertaram que o lugar abrigava uma entidade conhecida apenas como Devorador de Vozes, uma criatura ancestral que não possuía forma fixa e se escondia nas fendas profundas, aprendendo a imitar sons para atrair suas vítimas. Segundo as lendas, quanto mais alguém gritava ou chamava por ajuda, mais forte a criatura se tornava. Naquele momento, pedras começaram a cair de forma ritmada, como passos descendo lentamente pelas paredes do cânion, cercando o grupo sem que fosse possível identificar de onde vinham. O primeiro escalador desapareceu quando tentou seguir uma voz que o chamava repetidamente pelo nome. As cordas foram encontradas cortadas de maneira irregular, como se algo tivesse passado por elas sem utilizar lâminas ou dentes visíveis. As câmeras presas aos capacetes registraram apenas escuridão e um som profundo, semelhante a uma respiração grave ecoando entre as rochas. Logo depois, o cânion começou a responder aos gritos de pânico, devolvendo palavras completas, frases ditas segundos antes, criando confusão e desorientação total. O grupo percebeu que o lugar estava vivo de alguma forma, reagindo diretamente ao desespero humano, usando o próprio medo como ferramenta para separar e conduzir cada pessoa para pontos diferentes do labirinto de pedra. Presos entre paredões cada vez mais estreitos, os sobreviventes começaram a ouvir conversas inteiras vindas das fendas, diálogos que haviam acontecido dias antes, risadas, discussões e até orações. Um deles afirmou ter visto uma forma se esticar para fora da rocha, como uma sombra líquida, assumindo brevemente o contorno de um rosto humano antes de se desfazer novamente. A criatura não precisava aparecer por completo. Sua presença era sentida na pressão do ar, na vibração das pedras e na sensação constante de estar sendo observado de todos os ângulos ao mesmo tempo. Um segundo membro foi levado quando tentou escalar em silêncio absoluto, acreditando que isso o protegeria. A rocha simplesmente se abriu o suficiente para engoli-lo, fechando-se logo em seguida, sem deixar vestígios. Quando o sol começou a se pôr, o cânion mergulhou em uma escuridão quase total, e o Devorador de Vozes intensificou sua atividade. Sons começaram a surgir simultaneamente de todos os lados, confundindo completamente a noção de direção. Os sobreviventes relataram sentir algo passando muito próximo, tocando levemente suas roupas, testando reações. Um deles entrou em colapso ao ouvir sua própria voz sendo repetida de forma perfeita, mas com um tom antigo, distorcido, como se tivesse sido pronunciada por algo que não compreendia totalmente a linguagem humana. Nesse momento, uma forma gigantesca pareceu se estender entre as paredes do cânion, ocupando todo o espaço, sugando sons e deixando um silêncio absoluto logo em seguida. Apenas 2 escaladores conseguiram sair do cânion ao amanhecer, ambos em estado de choque, incapazes de falar por horas após o resgate. Oficialmente, o caso foi tratado como acidente geológico em área de risco. Desde então, a região passou a ser evitada, e trilhas foram fechadas sem explicações detalhadas. Moradores locais afirmam que, em dias de vento fraco, ainda é possível ouvir vozes ecoando do fundo do cânion, chamando por nomes diferentes, repetindo frases humanas com precisão perturbadora. O mais assustador é a compreensão final deixada pelos relatos. A criatura não se alimenta de carne, mas de sons, memórias e identidades, permanecendo ali há milênios,
aguardando que alguém volte a falar alto demais em um lugar onde o silêncio sempre foi a única proteção. A cidade subterrânea começou a ser descoberta após uma sequência de desabamentos em uma região urbana antiga, onde obras de metrô revelaram túneis que não constavam em nenhum registro oficial. As primeiras equipes que desceram relataram uma arquitetura impossível, corredores perfeitamente esculpidos na rocha, com símbolos repetidos nas paredes representando figuras humanas pequenas diante de algo colossal. Engenheiros afirmaram que aquelas estruturas não poderiam ter sido construídas com tecnologia conhecida, muito menos em uma época tão antiga. Moradores próximos passaram a relatar sonhos estranhos, descrevendo corredores intermináveis e a sensação de estarem sendo observados debaixo da cidade. O primeiro alerta real surgiu quando sensores detectaram vibrações rítmicas vindas das profundezas, não causadas por máquinas, mas por algo que parecia se mover lentamente, como se a própria cidade estivesse respirando abaixo da superfície. Historiadores encontraram referências a uma entidade ancestral conhecida como o Arquiteto do Fundo, descrita em manuscritos antigos como um ser responsável por moldar espaços onde humanos jamais deveriam habitar. Segundo as lendas, essa criatura não vivia acima da terra, mas construía abaixo, criando labirintos para observar o comportamento humano ao longo das eras. Durante a exploração, trabalhadores começaram a desaparecer em áreas recém-abertas, deixando ferramentas organizadas no chão, como se tivessem simplesmente decidido parar ali. Câmeras de segurança registraram sombras enormes passando ao fundo dos corredores, deformando a luz e fazendo as paredes vibrarem levemente. O mais perturbador era o silêncio absoluto, quebrado apenas por um som grave e repetitivo, semelhante a uma batida lenta, constante, como um coração gigantesco pulsando nas profundezas. O primeiro contato direto aconteceu quando uma equipe avançou por um túnel recém-revelado e encontrou uma câmara circular onde o teto parecia se mover. Um dos engenheiros apontou a lanterna para cima e percebeu que a rocha não estava rachada, mas articulada, como se fosse parte de algo vivo. Antes que qualquer ordem fosse dada, o chão se abriu lentamente, separando o grupo. 2 homens caíram em uma fenda profunda, sem gritos longos, apenas um eco distante que foi rapidamente abafado. Os sobreviventes relataram sentir uma presença consciente, analisando cada movimento, como se o espaço ao redor estivesse sendo ajustado em tempo real. A entidade não atacava com violência imediata, mas remodelava o ambiente para conduzir as pessoas exatamente para onde desejava. Comunicadores pararam de funcionar, e a noção de distância se perdeu completamente. Corredores pareciam se alongar, curvas levavam de volta ao mesmo ponto e símbolos nas paredes mudavam sutilmente, como se estivessem sendo reescritos. Um dos trabalhadores começou a ouvir instruções sussurradas, orientando-o por caminhos seguros. Ele foi seguido por outros 2 e nunca mais voltou. Pouco depois, sons de pedra sendo moldada ecoaram pelos túneis, acompanhados por vibrações que faziam o chão tremer levemente. Especialistas entenderam tarde demais que a criatura estava construindo enquanto eles se moviam, usando cada humano como parte do próprio projeto, integrando corpos e espaços em uma estrutura viva e eterna. A manifestação mais clara do arquiteto ocorreu quando uma parede inteira se afastou, revelando uma forma colossal parcialmente fundida à rocha, com múltiplos membros imóveis, cada um apoiado em pontos diferentes da câmara. Seus olhos não eram visíveis, mas todos sentiram o foco de sua atenção ao mesmo tempo, como se estivessem sendo medidos. Não houve ataque direto. Um a um, alguns membros da equipe simplesmente desapareceram quando corredores se fecharam atrás deles, selando passagens com precisão absoluta. O terror não vinha da violência, mas da eficiência silenciosa, da sensação de que cada pessoa estava exatamente onde deveria estar, cumprindo uma função dentro de algo muito maior e mais antigo do que qualquer cidade humana. Após os desaparecimentos, as obras foram imediatamente suspensas, e a área foi selada com concreto e camadas de aço, oficialmente por risco estrutural. Ainda assim, sensores continuam detectando vibrações abaixo do solo, regulares e constantes. Moradores relatam rachaduras surgindo em locais aleatórios, acompanhadas por um som grave vindo do chão durante a madrugada. O mais perturbador é a conclusão inevitável deixada pelos registros. A cidade subterrânea não foi construída para humanos viverem, mas para serem observados, estudados e incorporados. Enquanto cidades continuarem crescendo sobre territórios antigos, o arquiteto do fundo permanecerá ativo, moldando silenciosamente espaços onde a humanidade jamais deveria ter escavado.
O farol ficava no ponto mais extremo da costa, erguido sobre um penhasco onde o mar batia com violência constante, como se tentasse alcançar algo acima. Construído há mais de 2 séculos, ele precedia qualquer vila próxima e aparecia em registros antigos como um marco levantado para vigiar o horizonte. Marinheiros evitavam passar por ali à noite, afirmando que a luz do farol nem sempre seguia um padrão humano. O primeiro incidente moderno ocorreu quando um novo faroleiro assumiu o posto e relatou, em seu diário, que a luz acendia sozinha antes do horário, girando lentamente mesmo com o sistema desligado. Em noites de neblina, ele descreveu sombras altas se movendo ao redor da torre, sempre voltadas para o mar, como se aguardassem algo emergir das águas escuras. Moradores antigos afirmavam que o farol não havia sido construído para orientar navios, mas para manter algo afastado da costa. Lendas locais falavam de uma entidade ancestral conhecida como Vigia do Abismo, um ser que existia desde antes da linha entre terra e mar ser definida. Segundo os relatos, quando a luz do farol falhava, o vigia se aproximava, atraído pela escuridão. Na segunda semana de trabalho, o faroleiro começou a ouvir passos circulando a torre durante a madrugada, acompanhados por um som profundo vindo do oceano, semelhante a um chamado distante. Registros de rádio captaram interferências estranhas, com vozes abafadas repetindo coordenadas marítimas antigas, como se algo tentasse guiar embarcações para aquele ponto específico da costa. Na noite do desaparecimento, navios distantes relataram ver a luz do farol pulsar de forma irregular, criando padrões que não correspondiam a nenhum código conhecido. Câmeras de monitoramento registraram uma silhueta gigantesca emergindo parcialmente da água, apoiando-se nos rochedos abaixo do penhasco. Não era possível distinguir detalhes claros, apenas uma forma colossal, imóvel por longos segundos, observando diretamente a torre. O faroleiro foi visto pela última vez subindo as escadas, atraído por um som vindo do topo, como um sussurro misturado ao vento. Segundos depois, a luz se apagou completamente, mergulhando a costa em uma escuridão absoluta, seguida por um silêncio que nenhum morador conseguiu explicar. Equipes de resgate encontraram o farol intacto, sem sinais de luta ou danos estruturais. O diário do faroleiro, porém, terminava com uma anotação perturbadora: a luz não é para guiar, é para avisar. No interior da lanterna, marcas profundas surgiram no metal, como se algo tivesse se apoiado ali com extrema força. Sensores instalados posteriormente detectaram variações no nível do mar sempre que a luz permanecia apagada por tempo demais. Especialistas em folclore compararam o caso a registros medievais que descreviam torres semelhantes erguidas para conter entidades marinhas conscientes, atraídas por rotas humanas e pela curiosidade de explorar a terra firme. Meses depois, um gerador automático foi instalado para manter a luz ativa constantemente. Desde então, pescadores afirmam ver algo se movendo sob a superfície sempre que a luz gira mais lentamente do que o normal. Em uma madrugada específica, moradores relataram ouvir um som profundo ecoando do mar, seguido por uma pressão intensa no ar, como se algo estivesse muito próximo de emergir. A luz então brilhou com intensidade máxima, e o som cessou instantaneamente. Não houve ataques, apenas a sensação coletiva de que algo havia recuado. Investigadores concluíram que o farol funcionava como um limite, um aviso contínuo para uma entidade que reconhecia aquele sinal há séculos. Oficialmente, o desaparecimento do faroleiro permanece sem explicação. No entanto, marinheiros mais antigos afirmam que o Vigia do Abismo nunca foi derrotado, apenas contido. Em noites de mar revolto, ainda é possível ver uma sombra gigantesca sob as ondas, sempre voltada para o farol, sempre esperando uma falha. O mais aterrador não é a existência da criatura, mas a certeza de que a segurança da costa depende de uma luz que jamais pode se apagar. Enquanto o farol permanecer aceso, o vigia observa à distância. Quando a luz falhar, algo antigo e paciente finalmente cruzará um limite que nunca deveria ser ultrapassado.